O repórter Edson Carvalho está em outro ponto dessa mesma avenida, acompanhando essa emergência, e ele descreve agora para a gente um pouco do perfil desse rapaz de 27 anos que está sendo chamado de Ian, o sequestrador. Você está com parte da família dele aí, né, Edson? Exatamente, Edu. Bom dia para você, bom dia para todos que assistem ao Fala Brasil. Eu estou ao lado do senhor Antônio Carlos Barroso, pai do Ian Carlos Barroso, esse rapaz de 27 anos, que, segundo o senhor Antônio Carlos, é um trabalhador, mas que entrou em um momento de surto. De algumas semanas para cá, perdeu o contato com a família, senhor Antônio. O Ian, ele tinha o telefone. E quando ele surtou, eu falava com ele. Ele não tinha que comer porque ele morava na rua. Só que ele não me falava onde ele estava, porque ele achava que a gente ia mandar alguém matar ele lá. Ele não estava em Belém? Não estava em Belém. Ele foi daqui a trabalho. Em São Paulo? Não, ele foi para outro estado, entendeu? E chegando lá, o Ian trabalhando, ganhava 5 mil por mês, me ajudava a avó. Tem uma filha aqui em Belém que me dava todo mês a pensão dela, entendeu? Então o seu Ian sempre foi trabalhador. Sempre foi um trabalhador, seu Ian. Sempre trabalhou, desde criança, tanto que a profissão dele é granito e mármore, e porcelanato. Sempre ganhou bem, um rapaz que não tem vício. Agora, o seu Ian já tinha alguma vez, seu Antônio Carlos, o Ian já tinha passado por algum episódio de violência, demonstrado algum tipo de agressividade? Sim. Acho que há 4 anos atrás o Ian surtou. Eu morava em Benevides e me ligaram que ele estava na rua. Eu ligava para ele e, pai, eu estou na rua, pai. Eu estou na rua, eu estou aqui, eu quero me jogar debaixo de um carro, sabe? O demônio que acaba com a minha vida. Aí passou um tempo aí, o seu Ian, meu filho, veio aqui em casa comigo. Aí ele foi lá em Benevides comigo. E entrou em casa, eu abracei ele. Quando ele viu a minha esposa, de repente ele virou a cara e saiu correndo. Voltou de novo, mesmo pisada. Edson, pode não, Mariana? Eu gostaria de saber do pai do sequestrador se ele sabe se o filho dele já tem algum diagnóstico e se ele já conversou com o filho dele no momento ali, no carro, junto ao carro. Seu Antônio, existe algum diagnóstico a respeito da condição de saúde mental do Ian? E o senhor já conseguiu falar com o Ian nesse momento em que ele está dentro do veículo? Não, negativo. A polícia veio aqui, mas 8 horas, levou só a avó dele para falar com ele. E não deixou eu falar com ele. Né? A avó dele foi lá, falou com ele. Ele disse para a avó dele que ia se entregar. Mas já passou mais de 10 horas, o seu Ian não se entregou. Entendeu? E eu queria ter uma oportunidade de ir lá ver meu filho. Pedir para ele, solta os dois que eu fico no lugar deles. Mas a polícia não colabora comigo. Eu sou pai dele, eu tenho direito de ir lá ver meu filho. Olha só, a diferença é que eu tô 30 metros longe deles, não deixo passar para lá. Então eu queria saber por quê? Por que eu não posso ir lá falar com meu filho? Qual é o motivo que eu não posso falar com meu filho? Eu quero que a sociedade, órgãos, por quê? Não deixe eu falar com meu filho. Por quê? O Ian tem algum diagnóstico já comprovado ou confirmado de alguma doença psiquiátrica, senhor Antônio Carlos? Não, que eu saiba não. O Ian tinha uma esposa, tinha um filho, só que não era dele, né? E devido a esse emprego dele, mandaram chamar ele para trabalhar para fora, para o sul. Ele foi ganhando 5 mil e a mulher 2 mil. Estava super bem, né? Meu caro Edson Carvalho, falando ao vivo com a gente de Belém, ouvindo o pai do sequestrador, que segundo a polícia se chama Ian, tem problemas psicológicos, alguns distúrbios psiquiátricos, é pai, mas que nesse momento faz uma criança, um bebê de colo refém ao lado da mãe dentro do carro. A gente continua acompanhando essa história. Uma última pergunta ao Diógenes antes de seguir. A mãe foi chamada, a avó foi chamada e durante a fala da avó ela passou mal, inclusive foi retirada de lá. E o pai está reclamando que não pôde falar com o filho. Por que ele não pode falar, Diógenes? É uma questão de segurança, né? Ele reclamou aqui ao vivo, mas a gente precisa explicar por que esse pai tem que ser mantido distante desse local. Para a polícia é um erro primário, muitas vezes, trazer um familiar sem antes fazer uma checagem. Às vezes há problemas de relacionamento entre o tomador de reféns e o familiar. Aí na tentativa de melhorar a situação acaba piorando, então tem que ter muito cuidado, muita cautela. Quando a polícia permite
ela não faz isso antes de fazer uma grande entrevista, verificar direitinho, inclusive com muita coleta de informações, para ver se aquela tentativa vai ser para ajudar ou pode até piorar a situação. A polícia precisa ter certeza, portanto, de que tem um aliado ao seu lado na negociação para que ela evolua. Vamos continuar ouvindo o pai do Ian, o pai do sequestrador, de 27 anos, que trabalha na construção civil, que também é pai. Escuta aí, o Edson Carvalho está ouvindo ele. Eu te acompanho a Record direto. Quando ele pega o refém, ele, no máximo 3, 4 horas ele libera o refém, tem acerto. E está desde ontem lá. Então dá para perceber que não não pediu nada. Então nós estamos vendo que é na mente dele isso aí, é que não é, o Ian nunca roubou, o Ian nunca assaltou, o Ian não bebe, o Ian não usa droga, sempre trabalhou, entendeu? E está acontecendo isso com meu filho. Eu quero que o pessoal, a população, a sociedade entenda que eu já lutei. Quando o Ian chegou aqui, eu procurei a polícia disse que não era com eles. Eu liguei para o SAMU, o SAMU disse para eu ficar no banco de espera. Fiquei até 4 horas da manhã aqui na rua, andando com ele na rua, 2h30, 3 horas da manhã, e nada do SAMU. Eu fui no bombeiro, lá no Ver o Peso lá, e mesma coisa me falaram. Ontem eu falei com a minha esposa, a gente ia contratar uma ambulância particular, cobrada da gente de R$800, para achar ele, pegar e levar para a clínica. Para internar. E eu fui comunicar a avó dele, né, que mora perto de mim, foi lá, comunicando para ela para ter uma vaquinha para fazer isso aí. E foi justamente que a polícia chegou lá, dizendo que estava tendo um assalto, que o refém era ele. E disse para ela que era seu filho. Eu digo, não, pô, ela não tem filho. O filho é meu. Eu deixei minha moto lá, que não podia dirigir, estava nervoso, e vim para cá. Estou aqui desde as 7 horas. Eles estão aí, desde as 19 horas de ontem, e não foi resolvido nada. Entendeu? Então a gente quer uma providência. Gente, se não for resolvido, leva lá o pai, leva a avó, leva a tia lá, vê se ele atende a gente pelo menos. Seu Antônio, o Ian tinha uma família aqui dele também. Uma mulher, um filho. Onde estão essas pessoas? De que forma elas puderam ajudar ou já não puderam mais ajudar o Ian nesses momentos de crise? O Ian, ele tem uma filha aqui em Belém, que era a mulher dele. Separou e tem uma outra pessoa que tinha um filho, que não era dele, que eles foram embora, viajaram para lá. Certo? Então o Ian nunca precisou, pai, me dá 10, pai, 100, nunca precisou. Pelo contrário, né? Pô, paizão, tô devagar, pai, manda 100, toma 200, mandava para mim. Entendeu? Ele ganhava. Ajudava vocês? Me ajudou muito. A avó dele. Sempre, pai, como é que tá essa internet? Pai, vou pagar essa internet para mandar para mim o Pix. Repórter Edson Carvalho ouvindo o pai do sequestrador. Diógenes, a gente pode perceber que, pelo que diz o pai do rapaz, ele não tem problemas de dinheiro, ele não precisaria, ele não comete assaltos, ele não é um assaltante. Isso deixa a situação mais complexa ainda? Sem sombra de dúvida, muito mais complexa. Eu afirmo aqui que se fosse um criminoso, um ladrão comum, que fez um refém porque ficou com medo do confronto com a polícia, diante dessa organização toda, esse profissionalismo que eu estou percebendo na ação da polícia já teria se entregado. Então, o que ressalta aqui é que há realmente um distúrbio mental desse tomador de reféns nesse momento, que está causando aí essa demora na resolução da ocorrência, que pode transformar o final dela totalmente imprevisível. Agora, essa demora, inclusive, é boa, benéfica até para esse próprio sequestrador, né? Porque se fosse em outros casos, se ele tivesse armado de outra maneira, ele já poderia ter sido alvo de um sniper. A demora pode ser boa e pode ser ruim. É realmente muito complicado falar isso aí. Às vezes a pessoa com a demora pode perder mais o controle e se precipitar numa atitude intempestiva, numa atitude inadequada. Pode ser boa quando o pessoal vai enfraquecendo e vai cedendo, né? Aí pode ser A todo momento a gente percebe que o vidro de trás daquele carro preto é um carro de aplicativo, que tinha um motorista ontem às 7 horas da noite. Ele é abaixado e ele é levantado. Esse é o Ian. Você vê ele no banco de trás. Ao lado dele, sentado ao lado dele, tem uma mulher e tem o bebê de colo dessa mulher. A gente não sabe exatamente a idade dessa criança, mas essa mulher estava ao todo com 3 crianças ontem à noite. Uma criança de 7 anos foi liberada às 10 da noite, uma criança de 8 anos foi liberada às 11 da noite e de lá para cá, desde as 11 da noite, nada caminhou. Dentro desse veículo, então, há agora uma confusão mental na cabeça desse sequestrador que pediu a presença da imprensa, pediu a presença dos parentes, mas Diógenes, Mariana, amigos do Fala Brasil, ele está pedindo para não ser preso.
Então, o principal entrave da negociação que a gente recebe pela apuração no local é: eu não quero ir para a cadeia porque eu não sou bandido. Eu nunca assaltei ninguém, eu não vim aqui com a intenção de maltratar ninguém. Então, na cabeça do Ian, ele não está cometendo crime. Isso atravessa as horas e deixa todo mundo preocupado, porque ele está com 2 facas nas mãos, diante de 2 vítimas reféns e uma polícia que negocia há 14 horas. Diógenes, eu notei uma mudança drástica no cenário do crime. Esse carro, essa caminhonete ali preta, parada ao lado do carro, entrou não faz 1 hora. Antes disso, tinha só uma viatura comum, a mesma que havia cruzado com o carro. Tá vendo essa caminhonete do lado esquerdo? Ela entrou agora, ela tem vidros traseiros escuros e agora parte para uma tática talvez um pouco mais drástica por parte da polícia. Por isso mesmo, nossos repórteres tiveram que se afastar. Você lembrou bem, Edu, é muito importante deixar claro que talvez esteja sendo exatamente esse o problema da polícia. A polícia não mente, o negociador não mente. O grande trunfo, o grande tesouro do negociador é a sua palavra. Então, se ele está pedindo para ser libertado e etc., o negociador não está podendo sinalizar que isso vai acontecer porque não é verdade. Dali, ele vai para a delegacia de polícia e talvez esteja sendo esse o motivo. Agora, uma dica importante, até aproveitando a força do jornalismo da Record, eu sugeriria para os policiais que estão acompanhando a gente aqui no Fala Brasil que pegassem esse pai, o parente, é muito importante estar ali sob o domínio da polícia, tem que ficar ali perto do comitê de crise, até para explicar para esse pai o porquê que a polícia está fazendo. Isso é importante, isso faz parte da doutrina. Então fica aí a dica para os policiais que estão nos assistindo aqui, pega esse pai, outros familiares que eventualmente sejam presentes e coloca ali próximo, não para acompanhar a estratégia da polícia, mas próximos do comitê de crise, da mesma maneira que a imprensa também está localizada ali no local adequado e seguro. Dica preciosa, Diógenes. Aliás, uma dica que já foi absorvida pelos policiais que estão controlando essa situação de tensão em Belém, com o sequestrador que abre o vidro traseiro do carro a todo momento para fumar. O pai do sequestrador está aí ao lado do carro conversando com os policiais. Essas são imagens ao vivo. Você vê o pai do sequestrador, que estava agora há pouco conversando com o nosso repórter Edson Carvalho em Belém, conversando com os policiais. Tem um policial falando ao telefone, outros agentes ali próximo. O pai gostaria de também participar da negociação com o filho, assim como fez a avó já há algum tempo. Ele chegou a dizer para a avó que iria se entregar, mas mais de 8 horas se passaram depois disso e ele ainda não saiu daquele banco traseiro do carro onde está com uma mulher e um bebê de colo. O único movimento que faz é esse, de abrir a janela porque está fumando um cigarro atrás do outro.